Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para nossa reflexão está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Na nossa série O Santuário, hoje nós vamos nos concentrar no pátio e no lugar santo, e na pessoa que ministrava justamente nesse local. Lembrando que no pátio nós tínhamos ali o altar de sacrifício, uma pia com água, e entrando no lugar santo, os 12 pães, o castiçal ou candelabro que continuamente ficava aceso e o altar de incenso. E a pessoa que oficiava nesse local diariamente era o sacerdote. O sacerdote era quem oferecia o sacrifício diário na parte da manhã e na parte da tarde. Ele, após imolar o cordeiro, ele molhava a ponta dos seus dedos no sangue do cordeiro que havia sido morto, e ele então aspergia esse sangue no véu que estava no lugar santo, e também derramava o sangue no altar de incenso e também a outra parte ao chão. Isso ele fazia todos os dias. É interessante que o sacerdote ele estava ocupando a função de mediador entre Deus e o povo. O sacrifício que ele realizava era para perdão dos pecados do povo, de todos aqueles que acreditassem que aquele cordeiro que estava morrendo era pelos seus pecados. E é interessante que cada símbolo aqui dessa primeira parte do santuário, diretamente ou indiretamente, aponta para Cristo. Vejamos, o altar de sacrifício onde o cordeiro era morto apontava para Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A pia com água, a água que servia para purificar, apontava para Cristo. Ele mesmo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse ter a água da vida. Os 12 pães, Jesus também declarou: eu sou o pão da vida. O candelabro constantemente aceso, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E o altar de incenso, que simbolizava as orações do povo que subiam a Deus. Jesus Cristo é aquele que intercede por nós hoje no Santuário Celestial. Toda a oração feita por nós, ela vai até Cristo, e Cristo então a apresenta ao Pai. E o mais importante de tudo isso é que o sacerdote que estava oficiando todos esses serviços, ele apontava para Cristo. Cristo é o grande sacerdote. Cristo é o sacerdote que não precisou imolar cordeiros, porque ele mesmo era o cordeiro. E ele mesmo sendo o cordeiro, é o que nós acabamos de ler no texto de hoje. É por isso que ele pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. É interessante que aqui está a primeira parte do plano da salvação. Jesus morreu pelos pecados da humanidade. E por isso que se a gente hoje se achegar a Deus através de Cristo, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então a gente pode ser salvo, você pode ser salvo. A salvação é um presente que Deus nos dá através de Cristo. Mas é interessante que tem a segunda parte do plano aqui. Diz que ele vive para sempre intercedendo por eles. Por quem? Por aqueles que são salvos. E de fato, Jesus Cristo hoje está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. É maravilhoso saber que nós temos a salvação em Cristo. É maravilhoso saber que Cristo Jesus, como sacerdote, ele veio aqui a essa terra e ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser desprezado. Mas é interessante que em tudo isso, ele foi vencedor. E se o vencedor está ao nosso lado, aí então a gente lembra das palavras de Paulo na carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que no seu coração no dia de hoje esteja a certeza da salvação em Cristo e a certeza de que ele intercede por você continuamente. Que Deus te abençoe e um forte abraço.